Amor e Ódio, segunda parte, capítulo 3. Rezam os códigos das filosofias ditas religiosas, cuja sabedoria vem instruindo e consolando as sucessivas gerações através dos séculos, e a justa ponderação do raciocínio confirma que todos os seres da criação, e em particular o homem, são objetos de tenra solicitude, de cuidados e proteção incansáveis da parte do Onipotente, como das entidades espirituais prepostas de sua bondade excelsa para orientá-los na ascensão para o melhor até o perfeito. A filosofia dos espíritos, isto é, os códigos da doutrina ensinada aos homens por intermédio das mensagens ditadas pelos habitantes dos planos espirituais, especificam o ensinamento afirmado que tais cuidados se desenvolvem em labores infinitos, preocupando-se, contudo, o que possibilite aqueles ensejos de progresso, reabilitação, aprimoramento geral do caráter. Às vezes, esclarecem os nobres mensageiros do Senhor, a quem está afeta a espinhosa missão de instruir e reeducar a humanidade à luz dos ensinamentos que proclamam, é o eminente guardião que se revela diretamente ao pupilo que já fez jus à sublime interferência, norteando-lhe os passos para a finalidade redentora. De outras, será um pai, um amigo, um irmão ou um filho, assim também a mãe abnegada, que seguem os seus entes amados, que ainda permanecem no estágio corpóreo, testemunhando os seus afetos por meio do piedoso desvelo com que se dedicam à causa de sua elevação moral e espiritual. Nunca será a criatura humana tão miserável e destituída das simpatias do plano invisível que deixe de contar com um punhado de amigos desinteressados e leais, prontos a socorrê-la em ocasião justa. Muitos destes serão afetos conquistados no decurso de existências anteriores, outros, missionários a quem foi ela confiada para o trabalho de progresso pelo poder supremo do universo. Frequentemente, na sequência diária da jornada que o progresso impõe na Terra como no espaço, esses guias luminosos advertem ou aconselham seus pupilos apontando trilhas a seguir, porque a lei é misericordiosa além de justa, tentando desviá-los de sendas perigosas que nem sempre será necessário palmilhar, mas as quais suas imponderações e rebeldias, dirigidas pela livre faculdade de toda criatura em se conduzir conforme lhe aprouver, os impelem em hora nefasta, que futuramente malsinarão. Aqui foi na possibilidade gerada de um sonho que a esses advertiram de acontecimentos decisivos para os seus distintos. Além, pelos murmúrios de pressentimentos infalíveis, o fizeram, avisando-os de sucessos importantes prestes a se precipitarem ao seu encalço. E acolá, eis a comunicação positiva e ostensiva por meio do veículo mediúnico, próprio ou alheio, a esclarecer a um e outro, sem mescla de dúvidas do que lhes assentará melhor. Pois há já um século que o intercâmbio amistoso e fácil entre os homens e os espíritos foi gloriosamente inaugurado, facilitando aos dois planos as tarefas que lhes cumprem. Todavia, os homens só raramente atendem aos brados amantíssimos daqueles que o Senhor, em sua inapreciável bondade, permite desçam do infinito para compassivamente advertir. Cautela, criatura imprudente e frágil com o ardor das paixões. Modera teus instintos primitivos, antepondo-lhes a reflexão ponderadora, inspirada
no dever e na justiça. Medita antes de resolveres a prática de qualquer ação, lembrando-te de que as mais das vezes, depois de praticada, será irremediável e se voltará contra ti mesma, comprometendo-te o futuro por macular-te a alma com a necessidade de um novo rosário de provações, a fim de expungi-la da consciência, quando não requisitem de ti posterior existência em invólucro carnal, até que de seus efeitos te desvencilhes. Desde que os Espíritos do Senhor conseguiram livremente comunicar-se com os homens, cresceu, por isso mesmo, a responsabilidade das criaturas humanas. Quem nos dias atuais alegará a ignorância dos preceitos divinos para se reeducar, engrandecendo-se à luz dos ditados vindos de além-túmulo? Ninguém, certamente, porquanto somente deles não se iluminaram para os trabalhos de edificação do reino de Deus em si mesmos, aqueles que voluntariamente se fizeram surdos aos seus ditames, dado que as vozes dos emissários do além repercutem ostensivamente, servindo-se de todos os meios por todos os âmbitos da terra. Ora, nessa noite povoada de inquietações, em que tanto Georges como sua esposa velaram presas de angústias superlativas, também Gaston de Saint-Pierre se sentia arrastar por apreensões martirizantes, as quais imprimiam em seu espírito um estado singular de depressão que o amargurava até a ansiedade. Pressentia, enervado, o desabar de acontecimentos indefiníveis sobre si próprio. A conversação com o amigo intranquilizava-o até a aflição, e, compreendendo-o, arrependia-se tardiamente da inoportuna loquacidade que o arrastara a um pronunciamento imprudente, que bem poderia ter calado desagradavelmente no ânimo daquele. Súbito desejo de partir fê-lo pensar em deixar o castelo no dia imediato. Quisera já se encontrar na América longínqua, acoberto de novos entendimentos com Georges e outras possíveis confidências com a antiga noiva. Tal como aqueles a quem tanto estremecia, só pela alta madrugada pudera conciliar o sono. Todavia, ainda assim, não lograra refrigério para as forças mentais exaustas desde a véspera de ardentes elucubrações. Seu sono decorrera entre atribulações impressionantes, agitado por sonhos e visões sinistras que imprimiram em seu campo sensorial acentuados avisos proféticos, os quais acompanharam o despertar na manhã seguinte com um agravo do mal-estar que desde a véspera o cruciava. Uma vez desperto, compreendeu que sonhara e, malgrado seu, desagradavelmente impressionado, ressentindo-se da opressão de pesada angústia, procurou recordar-se, atraído pela força da intuição que sobre ele se derramava. Mas foi em vão. Falhavam detalhes desse sonho. A sequência dos fatos, vislumbrados durante a emancipação da alma por meio do sono, partida e confusa, impedia a coordenação dos mesmos, apresentando entes aspectos extravagantes ou incompreensíveis. Sobrepunha-se, porém, às demais impressões que lhe contornavam a sensibilidade, o desejo obsidente de fugir do castelo, ao passo que incoercível desânimo arrefecera em seu íntimo o entusiasmo pelo prosseguimento dos festejos que programara. Eis, no entanto, o que a Gaston fornecera à compassiva atividade do mundo espiritual durante o sono do seu corpo físico-material,
naquela noite de apreensões. Ao adormecer, desprendido de alguma forma dos liames carnais, o seu espírito vira diante de si próprio seu pai, cujos despojos corporais comovidamente sepultara no antigo mausoléu da família em Saint-Pierre. Não se surpreendera, todavia, com o sensacional acontecimento, antes recebendo naturalmente, como se a tanto diariamente estivesse habituado. No entanto, ouvira que o velho senhor de Saint-Pierre falava apreensivo. Corres grande perigo de cair numa cilada irremediável, forjada no castelo contra a tua pessoa, meu filho, e aflijo-me com a impossibilidade de te afastar dos passos do penoso detalhe que ela representará em tua vida, uma vez que seria possível, sim, desviá-lo da trajetória inapelável do teu destino, visto que será tão somente fruto das circunstâncias do momento. Tu, Georges e Henriette, possuis um inimigo intransigente. Se bem te esforçares, neste momento lembrar-te-ás das causas que te fizeram adquiri-lo. Aqui, neste plano, onde presentemente habito, o invisível. Esse inimigo atroz, por vós outros adquirido, como os erros do pretérito, e que não perderá ensejo de vos prejudicar e arruinar, só não agiu ainda, porque até agora lhe não proporcionaste, tu, Georges Henriette, ocasião favorável aos intentos sinistros. Não obstante, de há muito vem espreitando vossos passos, e ontem vos colheu a todos de surpresa em situação propícia. Tão formal adversário do invisível vos observa com perseverança impressionante, assíduo como que a vossa sombra na vida cotidiana. Vossos pensamentos e ações são por ele conhecidos, apreciados e por vezes aproveitados para os fins maléficos de vindita que infelizmente alimenta contra vós. Será como a fera emboscada, espreitando o momento azado de atacar. Dentre vós três, porém, é a ti a quem vota mais abomináveis sentimentos de rancor. No castelo, acha-se iminente o cumprimento de um grande resgate, a expiação de um crime perpetrado em anterior existência planetária. Sob os velhos tetos de Soissons, destaca-se um espírito reencarnado com as mãos maculadas no sangue fratricida. Arrependido, porque dotado de apreciáveis tendências para o bem, não obstante o delito outrora perpetrado, esse espírito, que muito já chorou sob seu crime, agora se prepara para o testemunho máximo, morrer na vida carnal, consoante fez outrem morrer em outrora, isto é, ter morte trágica e infamante, redundando em expiação, consolidando, assim, a sentença memorável do Senhor, a qual estabelece que pela espada morrerá todo aquele que pela espada dará morte a seu irmão. Ora, em consequência de tantos fatores reunidos numa só ocasião e sob o mesmo teto, rede complexa de causas, efeitos e acidentes surgidos das circunstâncias de momento, estendeu-se sobre vós outros, do vosso valor exigindo testemunhos de vigilância e ponderação, como de prudência e tolerância, os quais tudo indica não dareis. Nos episódios que se desenrolaram a seguir, porém, existem os fatos inevitáveis, é certo, reflexos que são de ações pretéritas. Todavia, aparecerão também acidentes ou detalhes que poderão ser evitados se tiveres boa vontade e humildade bastante para deteres no senso íntimo ou consciência as palavras que me ouves. O maior perigo pende para teu lado, meu filho. Tens pesada cruz a arrastar na peregrinação reparadora do teu destino, e isso será inevitável. Porém, essa cruz
pesar-te-á infinitamente mais se permaneceres adentro dos umbrais dos teus amigos de Soaçon por alguns dias mais. E por isso Deus, que é justiça, mas que também é misericórdia, permitiu-me avisar-te do perigo que corres e aconselhar-te a que partas imediatamente de retorno a Paris. Foge do castelo hoje mesmo, Gaston. Retira-te sob qualquer pretexto, a despeito de quaisquer censuras ou reparos. Inquieto, o moço fidalgo, após ouvir o pai, deixou-se cair em profundo cismar, como evocando, a grande custo, as reminiscências meio esbatidas de sua passada migração planetária. Compreendendo-o em trabalho de retrospecção mental, seu pai auxiliava-o no penoso e tocante desempenho, enquanto pouco a pouco aquele acometia aflição gradativa à proporção que a presciência dos fatos iminentes se destacavam da intensidade dos pressentimentos e das intuições irrompidas dos favores do além, recordando assim, em plena atividade das faculdades emancipadas das cadeias corporais, o passado espiritual que tivera, bem assim os compromissos firmados às portas da reencarnação. O desgraçado chorou, ao passo que suores de agonia porejavam de sua alma confrangida e pávida ante o espectro impositivo do futuro a exigir reparações. Seu pai reanimava-o, porém, com advertências e conselhos, confortando-o com as expressões sentidas e tenras que só um coração sinceramente afeiçoado saberá externar. E tal cena, tocante e sublime, realizada em região propícia do mundo invisível, seria como o simulacro daquela outra, mais tocante e mais sublime, há 2000 anos, vivida no inesquecível horto de Getsemane. Intuitivamente, Gaston penetrava também o próprio futuro, auxiliado por imagens informativas que a nímia caridade dos mentores espirituais concedia como advertência e preparo, sem contudo precisar minúcias, a fim de que prematuros não fossem os seus infortúnios, conhecendo de antemão toda a dramática extensão dos acontecimentos a serem vividos. Ele se reconhecia destarte enquanto se sentia enregelar pelos suores da angústia espiritual, a que na terra coisa alguma se poderá comparar, por mais dolorosa e áspera que seja, perdido em trágico oceano conflagrado, sacudido por tempestades, cujo furor dir-se-ia querer destroçar o próprio mundo. No céu, nuvens agourentas se aglomeravam arrastadas por violentos furacões, as quais súbitos relâmpagos rasgavam de instante a instante com seus fogos temerosos que se diriam querer incendiar a imensidão dos espaços. E agarrado ao seu batel frágil, mesquinho ponto de apoio dentro do terror dos mares revoltados, sem remos, sem velames, sem bússola, sozinho, abandonado naquele abismo de trevas enfurecidas, tiritante de frio, atormentado pela fome, enlouquecido pela sede, açoitado pelas vagas turbilhonantes, desesperado de dor e de terror, sob a pressão irremediável de tão desgraçada situação, enquanto dentro dele sossobrava a própria razão no caos intraduzível da loucura, reconheceu-se Gaston irremediavelmente perdido. Às vezes, a sinistra claridade dos raios que explodiam sob o choque estrondoso das nuvens, visão ainda mais trágica do que o próprio maremoto que o tragava, levavam-lhe à alma o grau supremo do delírio e da angústia.
é que na febre da aflição que o dementava, imenso castelo, como suspenso sobre as montanhas ferazes das águas endoidecidas, se mostrava como que marcando o detalhe inapelável no seu destino. Sim, tratava-se de fortaleza imensa, com torres pesadas nas quais se deparavam, de longe em longe, pequenos respiradouros gradeados, semelhantes a certa prisão inquisitorial muito antiga por ele visitada de uma feita em Florença, impressionando-se então, como agora, profundamente. Sim, era um presídio que as ondas revoltas retratavam, do fundo do qual partiam gritos e imprecações dolorosas, como se ali houvera loucos e não prisioneiros, gemidos e choros convulsos, num coro atordoador de 1000 dores e raivas intensas, entrechocando-se. Mas dentre os gritos que o alucinavam de terror, no cenário dessa tragédia incompreensível no momento, destacava-se uma acusação a ele próprio dirigida, e sua ressonância penetrava-lhe o ser espiritual com tão estrepitoso alarido que nem as fúrias da tormenta oceânica eram capazes de abafá-la. Fratricida! Fratricida! Vociferavam aquelas acusações. Que fizeste de teu irmão, atirado nesta fortaleza por tua infâmia? Fratricida! Fratricida! Eis o caminho do resgate para teu ato abominável. Então, compreendendo que uma masmorra o esperava nos dias do futuro, como louco no auge daquela exasperação inspirada no remorso, cujo amargor os homens terrenos apenas vislumbram, mas que no espaço a alma culpada se sente empolgada até o horror e a demência, ele alçou os braços vacilantes para o infinito, imerso em trevas. Seus olhos desvairados, que lágrimas rescaldantes assolavam, elevaram-se à procura do socorro do céu, e como outrora Saulo, na estrada de Damasco, bradou exausto pelo sofrimento. Senhor, Senhor, eu creio, eu tenho fé, socorrei-me com a vossa misericórdia. Como se a magia de um condão mudasse a ambientação desse sonho sugestivo e profético que evocava a culpa do passado, projetando sua consequência nefasta no futuro, a par do recurso lógico para a suavização da pena, tudo reunindo num mesmo sutil e expressivo panorama, sonho cujas derivações tão comuns são na vida de cada homem, eis que Gaston, sem mesmo poder verificar a transição, descortina cenários novos logo após o desesperado apelo à clemência celestial. Agora, sereno e docemente azul, o mar deixava deslizar suavemente o mesmo barco sobre seu dorso repleto de encantos. Um sol radioso e ardente, como expansões da grande bondade do Eterno, expulsava as trevas da noite tempestuosa e agora lhe aquecia a alma, confortando-a, enquanto beijava com 1000 cintilações douradas o límpido cristal das águas. Roto ainda, porém, e maltrapilho, e só faminto ele sentia, não obstante, o doce vulto da esperança guiar o seu batel pela imensidão dos mares. Enternecido, prosternou-se no fundo do barco, em atitude passiva e resignada, recapitulando mentalmente o drama pungente da própria vida, ao mesmo tempo que outra visão se desenhava na amplidão infinita do espaço entre o céu e o oceano, a cruz do sacrifício de Jerusalém, inundada em ondas de luz resplandecente e indefinível, erguia-se majestosa e protetora diante dele, como que simbolizando a redenção reabilitadora.
Unção sublime invadia sua alma, como a invadira o horror na noite anterior. E assim, deslizando confiantemente no seu barco, sobre vagas e serenas, acariciando por suaves éfiros que lhe balsamizavam as ardências inauditas do espírito, que tanto se atormentara, ouvi este doce murmúrio, cavatina celeste, ecoando através daquelas cintilações argênteas, provindas da cruz sacrossanta do amoroso Redentor. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Vinde a mim, que eu sou o amor, o bem e a justiça, e encontrareis nos meus ensinamentos orientação segura para a vitória contra as imperfeições das quais se deriva todo o mal que vos aflige. Passou-se aquele dia entre risos e folguedos frívolos próprios dos ambientes festivos. À noite, no entanto, realizara-se reunião seleta no salão nobre. A boa música, bem assim as belas letras, foram ali consagradas, indo uma vez, graças ao encantamento produzido na sensibilidade da assistência, pelos acordes mágicos das orquestras e pelos mais belos poemas em voga, apresentados por intérpretes talentosos. Durante o intervalo, porém, quando o primeiro quarto de hora, anunciador da alvorada, vibrava no velho pêndulo do castelo, certo conviva, muito inteligente e bem-humorado, o barão de F, solicita a vênia do amável anfitrião, como da brilhante assembleia, para apresentar uma surpresa. Estava certo, causaria prazer indubitável. Aplaudido por unanimidade, o digno comensal de Soissons, dado que era os interessantes estudos do magnetismo, como do ocultismo em geral, explica previamente o número que a sua finura de investigador do psiquismo traz para brilhantar as festividades. Leviandade comprovadora dos superficiais conhecimentos que tinha a respeito do assunto. Em pequeno discurso, diz ao que vem, pondo-se no centro do salão, onde é ouvido em curioso silêncio. Trata-se, minhas senhoras e meus senhores, de pequena demonstração das forças ocultas que trazemos conosco, do poder magnético existente em cada um de nós, capaz de se impor à mente estranha e levá-la a descerrar pensamentos alheios, descobrindo até mesmo segredos avaramente guardados. Tenho aqui um sujeito por mim descoberto e preparado para importantes investigações nos planos do ocultismo, uma simples camponesa das margens do Indre, que sob minhas ordens poderá revelar, por exemplo, a vossa verdadeira idade, minhas gentis senhoras, como o romance que ledes à hora do serão, ou o bordado em que trabalhais, ou os caros sonhos de amor das gentis meninas aqui presentes. Se lhe ordeno fazer um discurso para a Sorbonne, sugiro-lhe que seja o reitor da nossa universidade e ela se sairá bem. Ou, se preferis, lembrar-lhe-ei que é um deputado republicano. Para isso, será bastante adormecê-la, impondo-lhe minha vontade. Entrou a jovem camponesa, tímida e deslocada no feérico ambiente. Sorrisos de zombaria e incredulidade recepcionavam-na, enquanto os caracteres ciosos de emoções novas aplaudiam a peça benevolamente. Como vemos, porém, o estudioso barão atribuía ao próprio poder magnético fatos que antes seriam produzidos por entidades do plano invisível,
que se apoderariam das faculdades do sensitivo a fim de se divertirem e divertirem seus evocadores, conquanto também fosse viável a teoria exposta pelo folgazão devassador da mente humana, este como aquelas carente da iluminação moral indispensável no caso. Por esse tempo, quando se estava em véspera do advento da grande doutrina do invisível, que revolucionaria a ciência, a filosofia e até a religião, iam-se tornando fáceis as evocações das almas dos mortos. Estas ocorriam antes espontaneamente, ansiosas de se revelarem aos homens, não obstante a incompreensão e a ignorância daqueles com quem falavam, os quais muitas vezes absolutamente não admitiam provir dos espíritos ou alma dos mortos os fenômenos que testemunhavam, mas sim da telepatia, do magnetismo, da alucinação ou da histeria, argumentando com teorias complicadas que nada de positivo ou sensato explicavam, teorias posteriormente refutadas com a apresentação dos fatos. Interessadas, as jovens formulavam perguntas que fariam à camponesa quanto à época em que se casariam e o mancebo que lhes estaria destinado pelo futuro, ao passo que algumas senhoras consideravam tão indiscreta quanto extravagante a pantomima imposta pelo barão. Contrariado com a invocação, mas polido e incapaz de qualquer indelicadeza para com um hóspede, o Marquês de Soissons afastou-se discretamente do grupo que circundava o pobre sujeito do barão, mantendo-se à distância com a esposa, em atitude de expectação. O magnetizador lembrou a d'Aberville a utilidade de alguns melodiosos arpejos ao piano ou à harpa, a fim de que a música em surdina influísse no sentido de harmonizar as correntes telepáticas para o bom êxito da singular empresa, ao que o moço fidalgo delicadamente aqueceu. Como por encanto, e como se o próprio invisível desejasse provar aos circunstantes as verdades ocultas pelo túmulo, absoluto silêncio imperou, de súbito, pelo castelo imenso e suas imediações. Apenas os sons da harpa em surdina lembrariam doces cantilenas em templos sacrossantos à hora das oblatas. Um frêmito de emoção, adejando pelo ambiente, impressionou os circunstantes, levando-os a estremecer, malgrado seu, atingidos por laivos de pavor. Sob a imposição do magnetizador, que tocou discretamente a fronte do sujeito, recomendando-lhe adormecesse, desdobrasse a visão superior como a inteligência para responder às perguntas que lhe fariam, caiu ele em profundo sono. Interrogou-lhe o barão como de praxe. Dormes, Martha Dubos? Ao contrário, porém, do que deveria acontecer e esperava o experimentador, a jovem absteve-se da resposta, não obstante a insistência daquele no mesmo propósito. Desconcertado, o barão ocultista reiniciou o trabalho de magnetização, para em seguida interrogar novamente. Dormes agora, Martha Dubos? No entanto, fora de toda e qualquer expectativa por parte dos presentes, e quando o experimentador ensaiava a primeira pergunta acerca das pretensões de certo conviva quanto ao matrimônio projetado, a camponesa levanta-se num salto, com uma tacada de excessivo mau humor. Toma atitudes varonis, intimoratas e arrogantes. Arroja para longe a cadeira em que estivera assentada e, circunvagando pelos assistentes o olhar desvairado, bramiu colérica. Não sou Martha Dubos, sou Guido de Vicenzo, fidalgo florentino do século passado, sequioso de vingança.
Gargalhadas inconscientes e inoportunas repercutiram pela sala, concordando os assistentes em que a pobre camponesa seria hábil comediante. Estarrecido, o barão observava a fim de raciocinar e deduzir que não fora bem aquilo que pretendera, pois acabava de compreender que ali se encontrava antes um habitante do além, servindo-se das faculdades de Marta, enquanto Gaston d'Aberville, que silenciara a harpa aos primeiros sinais da manifestação, sentia penoso frêmito de emoção percorrer-lhe a sensibilidade e, aproximando-se do grupo, pôs-se a observar com interesse, recordando o fantasma do perfil florentino, por mais de uma vez entrevisto por sua própria visão em circunstâncias penosas de sua vida. Prosseguiu, não obstante, o magnetizador, inesperadamente elevado à capacidade de evocador. Que fazes entre nós, Guido de Vicenzo? Espero, há um século que espero. De quem desejas vingar-te? E o visitante singular com veemência disse: dos donos da casa, mas acima de tudo, deste fantoche piegas a quem conheci miserável em Florença há um século e que agora vejo exibindo-se numa harpa. Nova onda de irreverentes gargalhadas acorreu à temerosa revelação, incapazes que eram os circunstantes de pesar a gravidade do fenômeno a que assistiam como do drama autêntico de que tinham notícias. Georges e Henriette entreolharam-se contrafeitos, como se reconhecendo com efeito colhidos numa rede, ao passo que Gaston, pálido, ressentindo-se certamente da influenciação molesta do adversário invisível, sentiu frio de indefinível amargura penetrar-lhe os mais recônditos receptáculos do ser. Entretanto, compreendendo-se ridicularizada pela hilariedade causada pela confissão que fizera, a entidade comunicante, Guido de Vicenzo, imprimiu violento impulso vibratório no aparelho mediúnico do qual se servia, isto é, no corpo de Martha Dubos, jogando-o ao chão em estrepitosa queda, retirando-se dele. Seguiu-se um instante de estupefação geral. O silêncio retornava impressionante, enquanto a camponesa continuava estendida aos pés dos circunstantes. Tudo indicava que o experimentador conhecia o fenômeno e sabia enfrentá-lo, pois que não procurou levantar, com a força dos braços, o fardo precioso do sujeito. Antes, acionando maiores forças mentais na própria concentração, quedou-se em expectativa. Dentro em pouco, a jovem erguia-se lenta e suavemente, tal se alguém, solícito e paternal, a amparasse invisível aos olhos da assistência. Chegaram gentilmente à cadeira. Marta sentou-se às atitudes discretas, automáticas. Ouve-me, por favor. Agora exclama ela com voz grave, cujo timbre e acento de ternura fizeram estremecer d'Aberville e de Soissons. Falou o barão atento. Com satisfação vos ouviremos. Quem sois? Um pai aflito. Que desejais de nós? Pedir a meu filho que parta deste castelo hoje mesmo, imediatamente. Conhecemos o vosso filho, porventura? Aí está, Gaston d'Aberville de Saint-Pierre. A estupefação chocou a assistência, fazendo elevar um murmúrio generalizado em todas as latitudes do salão. Não! Protestaram uníssonos d'Aberville e Georges. Cessai vossa farsa, que prima pelo mau gosto, senhor barão.
Não consentiremos que a memória do Marquês de Saint-Pierre seja profanada por um passatempo leviano. Seguiu-se ligeira confusão. O magnetizador exculpa-se, asseverando não ter sido aquele o seu intuito, confessando-se, como os demais, surpreso e impressionado. Subitamente, o próprio Gaston vira-se para Martha Dubós interrogativo. Como sabereis se, com efeito, é a alma de meu pai que aqui se encontra? E a jovem camponesa, firmando na voz aquele acento de ternura inconfundível para d'Iberville, diz: Lembras-te, meu filho, do sonho da noite passada? O inesperado incidente desconcertou a assistência, que se retirou discretamente. Quanto a Gaston, deixou-se ficar até o raiar da aurora, sentado na cadeira em que estivera Martha, pensativo e inquieto.